Samael é o oitavo clifote na árvore da morte, contrariando a Sefirote de Rod, e significa o veneno de Deus. Samael é considerado um anjo caído e aparece em histórias talmúdicas, bem como na tradição cristã e demonologias. Disse que ele era o guardião de Esaú e um patrono do Império Pecaminoso de Roma. Ele é frequentemente equiparado a Satanás devido à sua natureza acusatória, tentando a humanidade a pecar e despertando suspeitas indevidas. Muitos autores o associam à serpente do Éden, que tentou Adão e Eva a comer da árvore do conhecimento e obter insights sobre o bem e o mal, tornando-se eles próprios deuses. No Tratado sobre as Emanações Esquerdas de Isaac Hacohen, ele é descrito como parceiro de Lilith, despertando ciúmes e gerando demônios. Uma forma destinada a Samael desperta inimizade e ciúme entre a delegação celestial e as forças do exército superno. Esta forma é Lilith e ela é a imagem da forma feminina. Samael assume a forma de Adão e Lilith a forma de Eva. Ambos nasceram em um nascimento espiritual como um paralelo às formas de Adão e Eva acima e abaixo, duas formas semelhantes a gêmeas. Nesse sentido, Samael é uma figura incrivelmente complexa, representada como um anjo e um demônio, confundindo a fronteira entre verdade e falsidade, destino e liberdade, bem e mal. Ele é adversário por natureza, despertando tentação, ciúme, suspeita e dúvida, mas também traz grande sabedoria e compreensão, forçando-nos a enfrentar nossos medos mais profundos, particularmente aqueles de natureza quitônica. Ele é a sombra, os aspectos negligenciados da psique humana, que se alimentam de medo, arrependimento e ansiedade, mas devem ser assimilados à mente consciente para atingir a divindade absoluta. Ele é associado ao dragão primordial do caos, a serpente alada, com uma mão no céu e a outra no inferno, permitindo que o iniciado atravesse entre o consciente e o inconsciente. Ao trabalhar com Samael, a pessoa sente-se cada vez mais intoxicada e perde todo o controle da realidade. Ela desce para um mundo de absurdo, irracionalidade e loucura, onde a fronteira entre fato e ficção não é mais estável, para que ela possa aproveitar o poder do esplendor e inteligência em todos os seus aspectos criativos e destrutivos. Ele é chamado de veneno de Deus, pois a mente do iniciado é envenenada e ele não pensa mais logicamente, sucumbindo a alucinações, delírios e aberrações. Embora a inteligência possa trazer sabedoria, ela também pode trazer insanidade. O indivíduo experimenta sentimentos de desorientação, confusão e incerteza, demonstrando como a razão pode confundir nossas emoções, tanto quanto pode equilibrá-las. Pode-se usar esse poder para induzir psicose em inimigos ou para quebrar os limites da consciência egóica. Novamente, a destruição pode ser positiva ou negativa, dependendo de como a vemos. Como a Zenat Manson sugere, em seu ensaio sobre as Clifote, ao descrever a natureza inebriante de Samael, o veneno alquímico é bebido e ele abre caminho através da consciência do iniciado, confrontando-o com testes de insanidade, dúvida e descrença. A relação entre intoxicação e iniciação tem uma longa e fascinante tradição, onde venenos são frequentemente usados para desorientar o iniciado e induzir estados alterados de consciência. Nos rituais Kambo da África do Sul, por exemplo, o xamã usará as secreções venenosas de um sapo macaco gigante para fortalecer as defesas naturais do iniciado e afastar os maus espíritos. Ao trabalhar com Samael, o praticante é submetido a uma série de testes, onde suas faculdades mentais não estão mais intactas e não conseguem distinguir fato de ficção, verdade de loucura, sabedoria de loucura.
Muitos iniciados perdem a cabeça neste ponto da jornada e descem ao abismo, analisando o mundo com tanta precisão que enlouquecem. O tema da intoxicação está presente em muitos mitos de jornadas de heróis, onde o iniciado é envenenado, drogado ou batizado para distraí-lo da verdade e julgar sua qualidade de caráter. Por exemplo, na Odisseia de Homero, a intoxicação representa um obstáculo que o herói deve superar para alcançar maior clareza e foco no objetivo em questão. Uma tempestade enviada por Zeus varre Odisseu e sua tripulação através do oceano por 9 dias antes de levá-los à terra dos comedores de lótus, onde os nativos dão a seus homens o fruto inebriante do lótus. Assim que comem o fruto, eles perdem todos os seus pensamentos de casa e não desejam nada mais do que ficar lá comendo mais. Odisseu deve, portanto, arrastar seus homens de volta para o navio e trancá-los para que ele possa prosseguir na jornada. No entanto, é por meio dessa aprovação que Odisseu entende o significado do esplendor, ou inteligência, em todos os seus aspectos criativos e destrutivos. Aqui, a descida à loucura embriagada é considerada um passo necessário para facilitar a evolução espiritual da alma. Samael também é descrito como o anjo da morte, pois ele carrega as almas dos homens para os infernos do submundo, ensinando-lhes os mistérios secretos da projeção astral, necromancia e voo da alma. Como Mason continua sugerindo, o contato com a sombra pessoal é feito e ela se torna o ceifador, ensinando o iniciado sobre os mistérios da morte e do voo da alma. Aqui, no deserto de Adrameleque, o adepto se depara com a provação da fé e da devoção. Nesta fase, o iniciado enfrenta suas ansiedades, medos e incertezas mais profundas da morte e os confronta de frente. Muitos de nós, gostemos ou não, temos medo de morrer, mas a afastamos, causando vários problemas psicológicos. Na jornada de qualquer herói, a morte é um passo necessário para trazer transformação, mudança e crescimento, para que o iniciado renasça com maior consciência espiritual. Como Ernest Becker observa, devemos superar nosso medo da morte para utilizá-la. A ideia da morte, o medo dela, assombra o animal humano como nada mais. É uma mola mestra da atividade humana, atividade projetada em grande parte para evitar a fatalidade da morte, para superá-la negando de alguma forma que ela seja o destino final do homem. Em sua associação com a morte, Samael está conectado aos aspectos cetônicos do deus grego, Mercúrio, que viaja entre o submundo e o mundo material como um mensageiro, carregando as almas dos mortos para o outro lado. Ele é uma ponte entre a vida e a morte, retratado como o ceifador segurando a foice. Ao trabalhar com Samael, pode-se experimentar visões aterrorizantes de cadáveres em decomposição, cemitérios, moscas e crânios. Eles também podem ter visões horríveis de seus entes queridos morrendo ou do anjo da morte pairando sobre eles em seu sono, pronto para levar sua alma. No entanto, este é um teste para fortalecer o caráter do indivíduo e verificar se ele possui a coragem de trilhar o caminho adversário da chama negra, confiada com o poder de criar e destruir a vida. Se as atitudes de alguém em relação à morte forem mórbidas ou medrosas, Samael parecerá maligno e malévolo. No entanto, não se pode progredir através das clifotes se eles abrigam medo de morrer. Na Ascensão de Moisés, somos informados de que Samael é encarregado da tarefa de tomar a alma de Moisés, levando-o ao submundo, onde aguarda o julgamento divino. Havia outro anjo no 7º céu, diferente em aparência de todos os outros, e de semblante assustador. Sua altura era tão grande que levaria 500 anos para cobrir uma distância igual a ela, e do topo de sua cabeça até as solas de seus pés ele era cravejado de olhos brilhantes.
Disse Metatron, dirigindo-se a Moisés, é Samael, que tira a alma do homem. Para onde ele vai agora? Perguntou Moisés, e Metatron respondeu, para buscar a alma de Jó, o piedoso. Então Moisés orou a Deus com estas palavras: Ó, que seja a tua vontade, meu Deus e Deus de meus pais, não me deixar cair nas mãos deste anjo. A conexão entre morte e iniciação pode ser encontrada em todas as tradições mitológicas ao redor do mundo. Os mistérios da ilusão da Grécia Antiga, por exemplo, estavam intimamente relacionados ao mito de Deméter e sua filha Perséfone. A história sagrada de separação trágica e reunião feliz serviu como um catalisador para a iluminação espiritual e os rituais tinham a intenção de induzir estados alterados de consciência. Os iniciados passariam por uma série de rituais de purificação, jejum, sacrifícios de animais e intoxicação para entender a verdadeira natureza da morte e do renascimento. Durava 9 dias, o mesmo tempo que Deméter procurava sua filha, e frequentemente envolvia o uso de alucinógenos, com os iniciados atingindo um estado de ego-morte. Trabalhar com as clifote não é diferente na medida em que o iniciado é levado ao extremo para desenvolver uma maior compreensão da morte e do poder que ela detém, mesmo que a experiência seja aterrorizante ou dolorosa. Ainda hoje, muitas sociedades secretas, como a Caveira e Ossos, iniciam seus membros realizando um rito de morte, geralmente envolvendo sepultamento, onde o adepto passa por uma morte espiritual. Samael, em sua associação com Mercúrio, também testará a força de caráter do iniciado, aumentando seu senso de beleza física, orgulho e esplendor, fazendo com que se percam nas falsas ilusões do mundo material. Como Mason escreve, Adrameleque é o regente desta clifa e aparece como meio humano, meio pavão. Ele dota o mago de orgulho e beleza, o que, no entanto, é ilusório e faz parte de seu teste iniciático. O iniciado se tornará cada vez mais vaidoso e superficial, olhando para o espelho com cega paixão ou se dando prazer sem consideração por ninguém além de si mesmo. Enquanto, ao trabalhar com Rod, Mercúrio, na árvore da vida, aprecia-se o esplendor da criação de Deus, aqui, o iniciado se deleita com sua própria beleza a ponto de ficar totalmente cego por sua quimera oca. A conexão entre narcisismo e tribulação pode ser encontrada em várias tradições mitológicas, particularmente na antiga história grega de Narciso. De acordo com o mito, Narciso, o mais belo de todos os deuses, bebeu do riacho mais próximo enquanto caçava. Ao se abaixar para beber da água, ele se apaixonou perdidamente pelo reflexo de si mesmo. Ele ficou tão impressionado que não conseguia se mover. Ele tentou agarrar a imagem, o que só o deixou mais apaixonado por si mesmo. Ele chamou os deuses e perguntou por que estava sendo negado do amor que eles compartilhavam. Ele começou a falar com o reflexo. Ele alegou que não deixaria a pessoa que amava e que eles morreriam juntos. Quando Eco retornou, ela descobriu que ele havia definhado e colocou seu corpo no chão, onde as ninfas lamentaram sua morte trágica. Da mesma forma, ao trabalhar com Samael, o iniciado não deve reprimir sua personalidade orgulhosa ou fingir que ela não existe, mas sim, integrá-la à psique como um todo, alcançando maior individuação. Se alguém se perder completamente nos reflexos quiméricos do mundo material, então as lições de Samael serão ainda mais dolorosas e o iniciado se verá preso nos labirintos de Maia. Ao trabalhar com as clifote, não se deve desconsiderar os aspectos de si mesmo que não gosta, mas confrontá-los pelo que são e assimilá-los ao eu superior.
Na superfície, Samael só existe para semear as sementes da confusão, incerteza e dúvida, envenenando a mente do iniciado com enigmas, enigmas e enigmas. No entanto, isso é para avaliar seu caráter e determinar se ele é digno de carregar a foice do julgamento. Se o anjo da morte detectar fraqueza ou loucura, então ele é implacável em sua ira e o iniciado cairá cada vez mais fundo no salão dos espelhos. Se alguém escolher invocar as forças obscuras de Samael, deve garantir que sua mente esteja estável, clara e fundamentada. Se o iniciado tiver qualquer histórico de psicose, esquizofrenia, transtorno de personalidade narcisista ou qualquer outra condição psiquiátrica, eles podem piorar como resultado. Por outro lado, os testes de Samael são necessários para adquirir maior sabedoria, compreensão e percepção, mesmo que seu veneno possa contaminar a mente e levar o iniciado aos infernos da insanidade. Quem atravessa entre o céu e o inferno guiando a alma em direção ao renascimento através de seus ritos venenosos e venenosos.